Abra sua Bíblia lá, Atos, capítulo 16, verso 11, até o verso de número 15. O texto diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres para que para ali tinham corrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as causas que Paulo dizia. Para atender as causas que Paulo dizia, as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai bendito, Pai amado, nós rendemos graças a Ti. Te louvamos por este momento em que nós podemos ler as Escrituras e agora vamos meditar naquilo que ela nos diz. Nós oramos para que, apesar de nós, ó Deus, o Senhor nos instrua e que sejamos edificados. Que nada além daquilo que está registrado aqui seja dito, ó Deus, mas que sejamos fiéis. Em nome de Jesus. Amém. Texto de Atos, irmãos, texto que nós lemos, ele tem o seu contexto mais próximo no verso de número 9, alguns versículos um pouco para trás do texto que nós lemos. Versículo de número 9 diz assim: À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. O versículo de número 11, então, ele é uma resposta de Paulo a essa visão que ele tem, de um homem que lhe aparece em visão e que pede a sua ajuda, pedindo para que Paulo passasse, então, pela região da Macedônia. Esse era um pedido, obviamente, para a pregação. Paulo recebe aqui uma visão que o vocaciona, o chama para pregar o evangelho naquela região chamada aqui de Macedônia. O texto nos diz, então, que Paulo ele prontamente responde a essa visão, e então ele se dirige até aquela região. O versículo de número 11 fala para nós a respeito de algumas cidades pelas quais Paulo passou, faziam parte daquela região da Macedônia. E o verso de número 12 nos diz que dali, de Neápolis, Paulo foi a Filipos, cidade, então, da Macedônia. E aí o texto vai dizer que depois de ter ido até aquela região e chegado a Filipos, cidade da Macedônia, Paulo vai ficar por ali alguns dias. E nós entendemos que o que Paulo se preocupou em fazer ali era justamente pregar o evangelho. Ele tinha consciência da sua vocação, ele tinha consciência a respeito do seu chamado. Paulo não havia sido vocacionado por Jesus mesmo para fazer qualquer outra coisa senão pregar o evangelho. E nós entendemos que Paulo fez isso com bastante excelência. Alguns costumam dizer que não há na história das missões alguém que tenha feito missão como o apóstolo Paulo fez, pregando o evangelho em vários lugares e até mesmo se sujeitando e se submetendo a situações extremamente adversas. Há um texto, ainda em Atos, que nos diz que o apóstolo Paulo, quando ele estava indo para uma determinada região, ele vai dizer assim: olha, eu sei que o que me espera lá são cadeias e prisões. O apóstolo Paulo ele tinha consciência de que, como uma consequência da pregação do evangelho, naquele contexto, a única coisa que ele tinha certeza, é claro que a gente pode dizer que ele tinha certeza de que Deus iria alcançar as pessoas através da pregação, ele tinha convicção disso, mas ele também tinha convicção de algo, de que ele iria sofrer.
Mas Paulo, ele não se intimida com isso. E, muito pelo contrário, ele continua a fazer a obra para a qual ele foi chamado, a obra para a qual ele foi vocacionado. Então ele se dirige às demais regiões pregando o evangelho, e agora não é diferente. Quando ele então ouve uma palavra em sonho, uma chamada, um chamamento para que ele fosse então pregar o evangelho na região da Macedônia. E aí o texto nos diz então que no sábado o apóstolo Paulo, ele saiu então para pregar o evangelho, ele saiu para junto do rio. E aí o texto diz assim, verso 13, onde nos pareceu haver um lugar de oração. O apóstolo Paulo, ele provavelmente está fazendo referência aqui a esse grupo de mulheres, o qual ele relata aqui no versículo de número 14, que estavam reunidas próximas ao rio. Muito provavelmente um grupo de mulheres que de fato estava se reunindo ali para orar, para buscar a Deus em oração. Essas mulheres, no entanto, elas não eram cristãs, elas não eram discípulas de Jesus, a elas o evangelho ainda não havia sido pregado. Muito provavelmente essas mulheres, ou pelo menos Lídia, da qual o texto vai fazer referência aqui, era uma gentia que, tendo sido, vou usar o termo, evangelizada pelos judeus, havia abraçado a fé do judaísmo e agora, de maneira até mesmo piedosa e temente a Deus, estavam se reunindo ali para orar, para buscar a Deus dentro dos preceitos da religião judaica. O texto vai dizer então que o apóstolo Paulo se aproxima daquelas mulheres e a passagem nos diz que ele então começa a pregar. Ele começa a falar a respeito de Jesus. E o que nos chama a atenção é que o apóstolo vai dar algumas ênfases aqui no versículo 14. E a primeira é que Lídia, ela ouvia aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Muito provavelmente, a expressão que nós encontramos no texto, ela faz referência a um ouvir atento às palavras que o apóstolo Paulo estava ensinando a ela e às demais mulheres que estavam ali ao redor. Outra característica que nós encontramos nessa passagem, que nos chama a atenção, é o fato de que o apóstolo Paulo vai dizer que Lídia era uma mulher piedosa. Isso é muito curioso. Isso porque o fato de Lídia ser uma mulher piedosa e temente a Deus, é a expressão que o texto nos diz, isso não significava que Lídia não precisasse ouvir o evangelho. Isso não significa que ela não precisava ouvir a palavra de Deus pregada pelo apóstolo Paulo, a doutrina apostólica e o evangelho de Cristo Jesus, porque ela era uma mulher temente a Deus. Não julgamos aqui a piedade dela, muito pelo contrário. O texto vai dizer que ela era uma mulher temente a Deus. Mas ele faz uma referência a essa característica da sua piedade antes de relatar a sua reação ou resposta à mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando a ela ali. Creio que nós, desde já, podemos fazer uma aplicação nesse sentido. O fato de existirem pessoas tementes a Deus dentro de outras religiões, isso não significa que essas pessoas não devam ser alvo da pregação do evangelho. Há, de fato, pessoas sinceras e até mesmo tementes a Deus em outras religiões, mas isso não faz delas parte do corpo de Cristo Jesus. Mesmo pessoas honestas em relação àquilo que elas acreditam e íntegras no seu proceder, no seu caráter, e até mesmo tementes a Deus, se elas não compreenderem e receberem um evangelho genuíno, com alegria e gratidão no seu coração, elas não fazem parte desse corpo de Cristo, ou dessa comunidade da aliança, ou essa comunidade de fé. Pessoas piedosas e tementes a Deus, que têm um caráter inquestionável, mas que não conhecem o evangelho, precisam também do evangelho de Cristo Jesus. Digo isso porque é muito comum no nosso contexto religioso, nós sempre fazemos menção de pessoas que dentro de outras religiões são honestas, são pessoas íntegras, são pessoas que temem a Deus.
Mas se essas pessoas, elas pertencem a uma religião que é falsa, e elas conheceram o evangelho genuíno, elas deixam essas religiões e abraçam o evangelho de Cristo Jesus de forma plena e real. Então, o que o texto nos mostra é que, embora Lídia fosse uma mulher temente a Deus, o texto vai dizer que o apóstolo Paulo ele vai ali pregar o evangelho para ela. Ele vai falar a respeito de Cristo, da sua morte, da sua vinda, da sua ressurreição, da necessidade de arrependimento, de confissão de pecados, de quebrantamento de coração. O apóstolo Paulo vai falar a respeito de todas essas coisas para aquela mulher. E aí o que o texto nos mostra, de uma forma muito interessante aqui, dando uma ênfase também no versículo de número 14, é que tendo Lídia ouvido a mensagem que Paulo estava a ensinar, o texto nos diz que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Olhe como esse texto é interessante dentro dessa perspectiva da graça irresistível de Deus. Embora a passagem nos diga que Lídia era uma mulher temente a Deus, o texto não diz que ela era uma crente em Cristo Jesus, que havia recebido o evangelho genuíno. Ela precisava, para sua salvação, receber com alegria e gratidão esse evangelho. Mas o texto nos diz que quem recebe esse evangelho é Lídia, no entanto, não a partir do seu próprio interesse, mas a partir da própria ação de Deus no seu coração, segundo o texto, lhe abrindo o coração para que ela entendesse as coisas que Paulo dizia. Quando nós olhamos para aquilo que o texto das Escrituras está nos dizendo aqui, irmãos, nós podemos afirmar algo muito importante acerca da doutrina da salvação. E é interessante, principalmente dentro de um contexto religioso, onde alguns jargões são constantemente usados. Por exemplo, você precisa aceitar Jesus. Esse jargão, ele é questionável. Porque, na verdade, quem aceita é o próprio Deus, quem nos recebe de maneira graciosa. E quando nós dizemos para alguém assim, você precisa aceitar Jesus, nós estamos colocando sobre ela uma responsabilidade diante da qual ela não tem condições de reagir. O evangelho deve ser pregado, mas quando eu digo para alguém, você deve aceitar Jesus, isso não significa que eu estou pregando o evangelho para essa pessoa. Mas o que o texto vai nos mostrar é que, antes do homem tomar iniciativa, o que é impossível, é Deus quem abre o seu coração para que ele entenda o evangelho e ele então receba o evangelho a partir da própria ação de Deus e da sua graça. É Deus, portanto, quem abre o nosso coração e o nosso entendimento para que nós possamos compreender o evangelho, bem como receber o evangelho com alegria e gratidão nas nossas vidas. É Deus quem age de maneira graciosa, transformando os nossos corações e mudando, inclusive, a nossa disposição em relação a Deus. Algo que aprendi recentemente é que quando nós falamos a respeito de graça irresistível, nós estamos falando a respeito da ação soberana de Deus em mudar as nossas afeições em relação a Ele. Ou seja, nós que éramos inimigos, somos tocados pelo seu Espírito e agora nós nos sentimos atraídos pela sua graça, nós nos sentimos atraídos pelo seu amor. E aquilo que nós não poderíamos fazer, que era escolher ou optar por Deus por causa da nossa própria condição, o Espírito Santo faz por nós, aplicando a obra de Cristo no nosso coração, tirando dos nossos olhos toda venda, quebrantando o nosso coração e abrindo a nossa mente para que a gente compreenda o evangelho e para que a gente receba o evangelho com alegria e gratidão no nosso coração. Portanto, quando nós falamos a respeito da salvação do homem, nós estamos falando da graça de Deus em mudar as afeições do homem em relação a Deus. Nós que éramos inimigos, pela graça de Deus, somos agora afeiçoados a Cristo, afeiçoados ao evangelho da graça, e pela ação do Espírito Santo, nós não podemos
recusar, nós não podemos rejeitar essa graça que o Senhor aplica em nossos corações através da ação do Espírito Santo. É interessante considerarmos algumas outras passagens que nos mostram, irmãos, que se essa afeição em relação a Deus positiva dependesse do homem, nós jamais optaríamos ou seríamos empáticos em relação a Deus, ou seríamos afeiçoados a Ele. Há alguns textos que nos chamam muito a atenção em relação a isso. Textos de Êxodo, por exemplo, quando descrevem a reação de Faraó diante da palavra de Deus que havia sido pregada por Moisés a ele, para que ele então libertasse o seu povo. Há uma série de versículos em Êxodo que vai nos mostrar que Deus ele endureceria o coração do homem. Ele endureceria o coração do próprio Faraó para que ele não escutasse a Moisés e assim impedisse que o povo hebreu fosse liberto do cativeiro. Há algumas passagens. Eu vou ler as referências, não há necessidade de ler todos os textos, porque os textos se repetem. Mas um texto, por exemplo, é Êxodo capítulo 4, versículo de número 21, onde o texto diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante do Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Então, naquele momento onde Deus estava comissionando Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, Deus vai dizer a Moisés que ele endureceria o coração de Faraó para que ele não pudesse responder positivamente a palavra de Moisés pregada a ele. Isso nos mostra, irmãos, a princípio, o fato de que Deus, portanto, é soberano na salvação do homem. Assim como nós lemos em Atos que ele é quem abre o coração, ele é quem também endurece o coração. Mas nós não podemos desconsiderar aqui a responsabilidade do homem de fazer as suas próprias escolhas. Porque embora o texto de Êxodo vai nos mostrar que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó, há outros textos ainda em Êxodo que dizem que o próprio Faraó endureceu o seu coração em relação à mensagem pregada a ele por Moisés. Êxodo capítulo de número 7, versículo de número 13, nos diz assim: Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aí você pode até dizer assim: mas isso é apenas um cumprimento daquela palavra. Mas há uma outra passagem que também nos auxilia na compreensão, que é o texto de 1 Samuel, no capítulo de número 6, versículo de número 6, quando o texto diz assim: Por que, pois, endurecereis o coração como os egípcios? E Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? O texto está dizendo aqui, então, isso num outro contexto, a nível de comparação, o texto relata a seguinte afirmação: Por que, pois, endureceríeis o coração como os egípcios e Faraó? O texto nos mostra, então, que Deus endureceu o coração de Faraó, mas o Faraó também endureceu o seu próprio coração. O texto nos mostra que Deus é soberano, no entanto, há a responsabilidade do homem. Deus endurece o coração, mas o homem também endurece o seu próprio coração. Romanos, no capítulo de número 1, nos dá uma luz acerca do que seria esse endurecimento da parte do próprio Deus em relação a Faraó. E no texto de Romanos, no capítulo de número 1, verso 18 até o verso de número 32, as Escrituras vão nos mostrar que Deus ele endurece o coração do povo, entregando-os às suas próprias cobiças, entregando-os às suas próprias paixões. Nesse sentido, há um pastor
dentro do meio presbiteriano, chamado Heber Campos, que diz que quando a passagem em Êxodo afirma que Deus endureceu o coração de Faraó, ele linka esse contexto de Romanos, dizendo que endurecer o coração de Faraó ali foi simplesmente deixar ele seguir as suas próprias inclinações, deixar ele seguir as suas próprias paixões. Então, como Deus endureceu o coração de Faraó? Simplesmente deixando que Faraó fizesse a sua própria vontade. Interessante isso. E dessa forma o texto nos mostra que Deus ele é soberano para endurecer, mas o homem é responsável em relação às suas próprias decisões. E endurecer o coração nesse contexto é simplesmente deixar que o homem faça suas escolhas independente da intervenção de Deus. Então, quando nós consideramos o homem tendo a responsabilidade de se posicionar diante de Deus, nós podemos dizer que se não houver a intervenção graciosa de Deus, quebrantando o coração do homem e abrindo o seu coração para que ele entenda a mensagem do Evangelho e a receba, o homem jamais vai se tornar afetuoso em relação ao Evangelho, jamais vai se afeiçoar a Cristo, porque o seu coração é corrupto, porque o seu coração é inclinado para o mal. Porque ele, sem essa intervenção graciosa de Deus, sequer pode entender do que se trata o Evangelho de Cristo Jesus. João, capítulo de número 8, nos apresenta uma passagem também muito interessante, onde o próprio Jesus, se dirigindo aos fariseus, no verso de número 43, diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus está dizendo aqui aos fariseus que o motivo pelo qual eles não entendiam a linguagem de Jesus, ou não compreendiam a linguagem de Jesus, é porque eles eram incapazes de ouvir a sua palavra. E essa incapacidade era uma qualidade intrínseca do homem. O homem, após a queda, o homem morto em seus delitos e pecados, ele não pode compreender o Evangelho, senão pela ação do próprio Espírito Santo. Carta que Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, a partir do verso 6 até o verso 12, o texto diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, porque conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Em outro momento, o apóstolo Paulo vai nos dizer que as coisas espirituais, e por isso os sábios desse mundo não podem compreender o Evangelho, só podem ser compreendidas espiritualmente. E aí o texto nos mostra, nessa passagem, que o conhecimento de Deus não pode ser obtido pelo homem, a não ser pela própria ação do Espírito Santo em revelar, em dar ao homem o conhecimento a respeito dessa mensagem salvadora. E nesse texto há uma citação aqui do Antigo Testamento, que é uma profecia messiânica, e aí o texto nos diz, no versículo de número 10, que essas coisas de Deus que jamais se ouviu, ou que ninguém jamais conheceu, foi revelada
pelo Espírito. E aqui ele faz uma referência a respeito de Jesus, mostrando que o homem só poderia chegar ao conhecimento de Cristo a partir da própria ação do Espírito Santo em revelar Cristo ao homem através da pregação da palavra. Até aí, então, irmãos, o que fica para nós talvez seja um sentimento de angústia. E, honestamente, creio que esse é o sentimento mais legítimo até esse momento. Porque se chegarmos à conclusão, de fato, de que nós não podemos, por nós mesmos, conhecer o Evangelho ou nos afeiçoar a Cristo, o que nos resta? Se o texto das Escrituras nos diz que o único meio pelo qual nós podemos receber a salvação é através da fé em Cristo Jesus. O que nos resta? Se a nossa condição é de morte espiritual e de inimizade contra Deus, o que será de nós? Essa é a pergunta legítima diante da doutrina. Mas quando nós olhamos para o texto de Atos, nós somos enchidos com a esperança da graça de Deus em salvar o homem. E aí o texto nos diz, então, que o Senhor, diante da pregação, ou mediante a pregação do Evangelho e a ação do Espírito, transformou o coração daquela mulher que de maneira atenta ouvia as palavras do apóstolo Paulo. No entanto, aquilo que acontece lá é inclusive uma promessa do que nós podemos observar nos textos do Antigo Testamento. Nós lemos o texto de Jeremias, mas há uma outra passagem que é o texto de Ezequiel, no capítulo de número 36, do verso 26 até o verso 27, onde o texto diz assim: dar-vos-ei, é Deus falando, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Embora o homem natural não possa se afeiçoar a Cristo ou receber o Evangelho, ou sequer entender a mensagem do Evangelho, o texto nos diz que Deus é gracioso e há uma promessa aqui de transformação do coração dos homens. Perceba que quando o texto lá em Êxodo vai dizer que o Senhor havia endurecido o coração de Faraó e que o próprio Faraó havia endurecido seu coração, o texto vai dizer aqui que Deus tiraria do seu povo um coração de pedra e lhes daria um coração de carne. Haveria uma nova vida, haveria um novo coração, uma nova perspectiva introduzida no homem pela ação do Espírito Santo de maneira graciosa, de maneira sublime, de maneira misericordiosa. O texto nos mostra, então, que apesar da inclinação do homem para o mal, o Senhor age de maneira graciosa, de tal forma que o homem não possa resistir, ao ponto de que, mediante a pregação da palavra e a ação do Espírito Santo, a única coisa possível é a transformação do coração. Um coração de pedra que é transformado em um coração de carne, um coração de pedra, incrédulo e duro por causa do seu próprio pecado, que é substituído por um coração que agora se afeiçoa a Cristo, por um coração que agora se rende a Cristo, por um coração que agora recebe a Cristo com gratidão e alegria no coração. Ainda em Jeremias, nós lemos o texto do capítulo de número 24, mas o capítulo de número 32 do livro do profeta Jeremias, a partir do versículo de número 39, diz assim: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Irmãos, eu acredito que quando nós observamos essa passagem e consideramos a graça de Deus da qual nós fomos alvos, há também uma responsabilidade e uma reação cabível diante da mensagem da graça de Deus, é a de humildade.
Quando nós consideramos os incrédulos, nós devemos nos compadecer deles, porque a única coisa que nos distingue deles é o fato de que fomos alvos da graça de Deus, e que se não fosse Deus, jamais optaríamos pela mensagem do Evangelho e estaríamos ainda cegos em nossos próprios pecados e com o coração ainda endurecido. Devemos ser misericordiosos, então, em relação àqueles que ainda não receberam o Evangelho. Mas quando nós olhamos para o texto de Atos, nós podemos considerar que o meio que Deus utilizou para alcançar o coração daquela mulher e substituir o coração de pedra por um coração de carne foi a pregação do Evangelho. Portanto, diante da certeza de que Deus age com graça, transformando os corações, nós devemos ser impulsionados à pregação do Evangelho, porque ela é o meio pelo qual o Senhor estabeleceu e decretou alcançar os perdidos, transformar os corações, substituir corações de pedra por corações de carne. Portanto, devemos ser diligentes também na pregação fiel da palavra e também devemos ser humildes diante da certeza de que, se somos salvos não porque nós escolhemos, não porque nós fomos merecedores, não porque havia mérito em nós ou algo que nos qualificasse para herdarmos o reino de Deus, mas que Deus, apesar da nossa condição, nos salvou. Apesar da nossa condição, foi gracioso e misericordioso para conosco. No entanto, quando nós consideramos isso daqui, nós pensamos e devemos pensar sobre a maneira com que nós temos ouvido a mensagem do Evangelho. E talvez, quando você considera o que nós expomos aqui, você talvez pense assim: bom, se é Deus quem muda o coração e eu não posso fazer nada, então eu vou viver de qualquer maneira e a hora que Deus quiser, Ele vai mudar a minha vida. Eu ouvi um pastor pregando nesse texto, ele diz algo muito interessante em relação a isso. Ele diz assim: bom, se é esse o seu sentimento, então a sua situação é pior do que você imagina. E ele diz assim: porque a doutrina da graça irresistível e a certeza de que é Deus quem transforma os nossos corações, ela não deve pacificar o incrédulo, mas deve conduzi-lo ao pó, ao arrependimento, à súplica. Portanto, se você não tem ainda certeza de que você foi alvo dessa graça, a atitude plausível diante da certeza de que Deus é quem transforma os corações é um quebrantamento, é um clamor a Deus para que Ele seja gracioso e benigno para assim transformar os nossos corações, mudar as nossas vidas, substituir esse coração corrupto por um coração regenerado, transformado. A nossa atitude não deve ser de licenciosidade, portanto, muito pelo contrário, deve ser de humilhação diante daquele que pode transformar os corações, diante daquele que pode e tem todo o poder e a soberania e autoridade para fazer isso, para substituir os corações. Mas nós que temos a certeza, ou aqueles que têm a certeza de que foram alvos dessa graça, precisam considerar duas coisas. A primeira é aquilo que o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá no texto de Romanos, no capítulo de número 6. Se fomos salvos e alcançados pela graça de Deus, devemos viver em conformidade com essa graça e evangelho que nós recebemos. A nossa conduta, portanto, ela deve ser coerente com a dádiva que nós recebemos. A nossa conduta, ela deve ser coerente com o evangelho da graça de Cristo Jesus. E é interessante porque quando nós olhamos para o texto de Atos, Lídia ela faz algo que caracterizava aqueles que de fato haviam recebido o evangelho, que era receber o apóstolo na sua própria casa. Lembra quando Jesus ele vocaciona Levi, e aí depois de ter vocacionado Levi ter respondido ao chamado de Jesus, Levi leva Jesus para comer na sua casa e leva mais algumas pessoas para que Jesus pudesse ensinar ali. Há um outro momento em que quando Jesus está instruindo seus discípulos em relação à pregação do evangelho e à sua missão, ele vai dizer assim: olha, aqueles que
baterem a porta na cara de vocês e não os receberem em suas casas, vocês batam a poeira dos seus pés, porque nem o pó dessas casas ou dessas cidades vocês devem levar com vocês. Mas Lídia, ela tendo ouvido a mensagem e tendo seu coração aberto pela graça de Deus, ela recebe a Cristo em sua própria casa. Ela recebe o apóstolo Paulo em sua própria casa, como uma evidência da sua recepção ao Evangelho. O que isso nos chama a atenção, irmãos, é que aqueles que, portanto, recebem o Evangelho, eles devem se portar de maneira fiel e digna do Evangelho que eles receberam. Aqueles que dizem terem sido alcançados por essa graça, mas vivem como pecadores que não se arrependeram, devem questionar se de fato foram alcançados pela mensagem do Evangelho, se de fato foram alvos dessa graça. E essa é uma avaliação, um autoexame que cada um de nós deve fazer, irmãos. A nossa vida, ela deve ser coerente com a graça que nós recebemos da parte de nosso Senhor Jesus. Mas a mensagem, de modo geral, ela é uma mensagem de conforto. Ela é uma mensagem de consolo, porque nos mostra a realidade da nossa situação como homens, ou seja, de que é impossível por nós mesmos recebermos o Evangelho, mas mostra a soberania e a graça de Deus em transformar as nossas vidas e nos dar um novo coração. Que a certeza de que Deus, portanto, através da aplicação da obra de Cristo em nossos corações, pode transformar as nossas vidas e substituir o nosso coração, nos leve, portanto, a clamar por essa ação em nossas vidas, caso ainda não tenhamos a convicção dessa graça em nosso coração. Mas aqueles que têm essa certeza devem nos impulsionar à piedade, à humildade e ao louvor a Deus. Que o Senhor nos abençoe.